Ninguém respeita o cara bonzinho até ele sumir. O cara bonzinho quase sempre é o mais esquecido. Ele ajuda, ele entende, ele perdoa, ele corre atrás, ele faz de tudo para não magoar ninguém, principalmente aquela pessoa na qual ele gosta, né? E no final, ninguém respeita ele. Sabe o pior? Muita gente só percebe o valor dele, desse cara, do cara bonzinho, quando ele cansa, quando ele some, quando ele para de insistir. Porque quando você aceita tudo, as pessoas aprendem que podem te tratar de qualquer jeito, com desrespeito. O cara bonzinho acha que vai ganhar o respeito sendo perfeito, sendo compreensivo, sendo disponível, sendo o cara que sempre ajuda. Mas o mundo real não funciona dessa forma, não funciona assim. Quando mais você demonstra que aceita migalhas, mais migalhas eles vão te dar. Porque o ser humano valoriza aquilo que pode perder, não aquilo que está sempre disponível. Preste bem atenção nisso que eu tô falando para você. Porque o ser humano, ele só valoriza aquilo que pode perder, não aquilo que está sempre disponível, entende? O cara que está sempre lá, tipo assim, esse tipo de cara que sempre responde rápido, sempre ajuda, sempre está disponível, sempre corre atrás. Por exemplo, a menina demora 8 horas para te responder, né? Demora 8 horas para responder. Ele continua lá. O amigo chama só quando precisa e ele continua lá. A família pisa nele e ele continua lá. Até que um dia que ele percebe que ninguém pergunta como ele está. Esse é o problema. Quando você está sempre disponível, você deixa de ser valorizado. Sua atenção vira obrigação. Seu esforço vira expectativa. Sua bondade vira fraqueza. E aos poucos você começa a perceber uma coisa dolorosa. Ninguém se preocupa em te perder. Mas chega uma hora que até o cara mais paciente cansa. E quando ele cansa, ele não grita, ele não faz escândalo, ele não implora, ele só muda, fica mais quieto, para de correr atrás, para de insistir, para de mandar mensagem, para de tentar salvar relações sozinho. Se esse tipo de conversa faz sentido para você, se inscreve aí pra gente continuar trocando essas ideias. Ele para de mandar mensagem e é aí que a pessoa começa a sentir, porque a ausência pesa. O amigo que ignorava estranha o silêncio, a menina que respondia seco começa a perceber que você sumiu, a família que te procura só quando precisa ou quando precisava começa a perguntar o que aconteceu, mas aí já é tarde. Muita gente confunde bondade com submissão. Ser bom não significa aceitar desrespeito, não significa tolerar tudo, não significa viver implorando migalha emocional. O problema é que nunca foi seu coração. O problema foi esquecer de se respeitar. Tem uma coisa que muda completamente a forma como as pessoas te tratam, e é o maior poder que um homem tem. Presta bem atenção nessas palavras que eu vou dizer para você agora. Isso é o maior poder que você, homem, tem. É a capacidade de ir embora. A capacidade de ir embora. Quando as pessoas percebem que você não depende delas, o jogo muda. O jogo muda totalmente. Quando elas percebem que você não depende delas, o jogo muda a seu favor, entende? Porque agora a sua presença, ela tem peso. Tem um peso a sua presença. As pessoas, para terem a sua presença, elas vão ter que fazer por merecer. Antes você ficava aceitando migalhas e oferecendo a sua presença a troco de migalhas. E as pessoas faziam pouco caso, nem se importavam tanto. Só que agora a sua presença tem peso. Quando você começa a se respeitar, você não está mais ali implorando atenção, você está ali porque você quer estar ali, entende? E sabe o que acontece? Quando você começa a se respeitar, você para de aceitar a conversa torta. Sabe essas conversas tortas? Você não aceita mais. Quando a pessoa já vem com mentira, você não aceita mais esse tipo de coisa. Você já corta ali na hora, já sai passando, né? Ou aquele corte rápido. Você já não, parar. Você já corta. Você não aceita mais conversa torta. Você para de insistir em quem não demonstra interesse. Se a pessoa não demonstra interesse, você simplesmente também para. Você sai fora. Você também não fica demonstrando interesse também. Se a pessoa não é recíproca, você também não é. Você para de tentar provar seu valor. Se a pessoa não consegue perceber o tipo de homem que você é, ou o tipo de mulher que você é, sei lá, quem tá assistindo o meu vídeo, entende? Você para de ficar tentando se provar todo o tempo, cara. Eu tive um relacionamento, cara, que eu tinha que ficar me provando o tempo todo, cara. Eu tinha que ficar demonstrando que eu era um cara firmeza, que eu era um cara de valor,
valor, que eu era um cara diferente da maioria, entende? Mas não adiantava, porque a pessoa já tinha a ideia formada na cabeça dela que nenhum homem presta. E isso é o erro, que às vezes o cara que é honesto, que é um cara bacana, acaba pagando ou tentando lidar com traumas de outras relações passadas que não tem nada a ver com ele. E aí o que acontece? As pessoas não veem o valor dele, ou então simplesmente não querem ver, porque você demonstra um valor, a pessoa consegue perceber quando você está tentando mostrar que você é um cara diferente, que você é uma mulher diferente. Mas se a pessoa insiste em não ver, você tem o poder de ir embora, em vez de ficar ali aceitando migalhas, aceitando desrespeito, sabendo que você não fez nada para merecer esse desrespeito, porque você sempre foi o cara bonzinho, entende? O cara legal, que sempre tá ali, que ajuda. E que valor que você tem, entende? Porque quem realmente te valoriza não precisa ser convencido, ela já sabe o seu valor. Às vezes o cara bonzinho desaparece, ele começa a focar nele, a treinar, a estudar, guardar dinheiro, porque sobra mais dinheiro pro cara quando o cara tá sozinho, quando o cara se torna um homem solteiro, sem compromisso, sem preocupação, sem amolação, vivendo o seu próprio caminho, trilhando o seu próprio caminho. Ele fica mais em paz e sozinho. Ele de repente, as mesmas pessoas que ignoravam começam a correr atrás dele. Não porque ele mudou quem era, mas porque ele parou de aceitar ser tratado como opção. A verdade que dói é que muita gente só valoriza depois que perde, porque a presença constante anestesia, mas a ausência faz sentir. Talvez o maior erro do cara bonzinho seja acreditar que precisa sofrer para merecer amor. E na verdade não, meu amigo. Você não precisa sofrer para merecer amor. Se você está num relacionamento em qual você está sofrendo para ser valorizado ou para merecer amor, essa relação talvez não seja a mais adequada. Talvez você esteja investindo em algo que não vale a pena. Porque se você está num lugar onde as pessoas não te respeitam e não veem o seu valor, eu acho que passou da hora de você ir embora, né? Porque muitas pessoas só percebem mesmo o seu valor depois que você foi embora, depois que você nega para elas o prazer da sua presença. E aí sim elas valorizam e sentem falta daquilo que elas não podem ter mais, porque você fechou o acesso, você derrubou a ponte de acesso até a sua presença, até você. Mas só que no caso, você não precisa se tornar ou virar uma pessoa fria. Apesar que, querendo ou não, essas coisas mudam a gente por dentro. Mas você não precisa virar frio, você não precisa virar arrogante, você não precisa machucar ninguém. Mas você precisa aprender uma coisa: quem aceita tudo acaba perdendo o próprio valor. E no fim, o cara bonzinho, ele não é fraco, ele não é. Ele só passou tempo demais tentando ser importante para todo mundo e esquecendo de ser importante para ele mesmo. Você esqueceu de ser importante para você mesmo. E talvez hoje seja o dia de parar de correr atrás de quem nunca correria atrás de você. Essa foi a nossa reflexão de hoje, nosso bate-papo. Espero que possa ter te esclarecido alguma coisa, te ajudado. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, mande para alguém que você acha que precisa ouvir isso hoje e até a próxima.